Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu gostaria de deixar uma mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 34, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia relata essa história maravilhosa acerca dessa mulher. E assim, a gente sabe que o tempo de Deus, ele é muito preciso, ele é muito perfeito, né? E na vida dessa mulher que sofria há 12 anos com essa enfermidade, com essa hemorragia, todos nós conhecemos essa história. Ela é muito conhecida, né? Ela é muito ministrada em todos os lugares. E nós sabemos que o tempo de Deus, ele é perfeito. Aqui a Bíblia diz que foram 12 anos de muito sofrimento, né? Foram 12 anos se submetendo a essa enfermidade, a essa doença. Foram 12 anos nas mãos de médicos, de médico em médico. E nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, muitas vidas, muitas pessoas também estão vivendo como essa mulher estava vivendo naquela época. Estamos vivendo um tempo de isolamento, né, onde nós não podemos estar em contato com outras pessoas. Aquele que está doente, ele precisa estar isolado, ele não pode estar no meio das pessoas. E basicamente era o que aquela mulher estava sofrendo. Ela era considerada uma pessoa impura, ela era considerada uma pessoa fora da sociedade, ela tinha perdido esse direito, né? E a Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo que tinha e na mão de um médico e de outro, e cada dia ela estava piorando, cada dia o seu estado estava ficando pior, né? E eu penso que ao deitar, aquela mulher ia pensando, com isso martelando na sua cabeça. E agora? E amanhã? Como eu levantarei amanhã? Como será o dia de amanhã? Será que eu vou amanhecer melhor? Será que eu vou amanhecer curada? Será que amanhã eu vou encontrar um médico que possa me ajudar? Eu acredito que ela já tinha ouvido de vários médicos: olha, eu vou passar esse remédio, mas não é garantido. Ou então, talvez ele dissesse: dessa vez vai dar certo. E no outro dia, ela amanhecia ainda pior e pior. Seus compromissos semanais e diários não eram mais com suas amigas, não eram com a sua família, não era com a sua família, mas era de médico em médico, né? De lugar a lugar, procurando uma solução para aquele grande problema. A Bíblia também não menciona o nome daquela mulher. Ela é tratada como a mulher do fluxo de sangue, né? E eu fiquei imaginando o quão difícil deve ser para uma pessoa que ela é tratada, aquela tal, aquela que é assim, aquela que tem um problema, aquela que tem câncer, aquela que tem uma perna menor do que a outra, aquela pessoa assim, e não é chamada pelo nome. Essa doença não só tirou tudo que ela tinha no seu financeiro, mas como ela tirou a sua dignidade e ela roubou a identidade daquela mulher. O quão deve ser difícil para alguém que vive numa situação como essa, que não é mais chamado pelo seu nome, não tem dignidade, não é reconhecido, não é amado, não é querido. E talvez você está passando, ou já passou, ou conhece alguém nessa situação, que já perdeu tudo, né? Que já perdeu tudo que tinha, já perdeu inclusive a identidade. E o problema toma conta da pessoa. Quando a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, eu ouso dizer que não era apenas o dinheiro, mas era tudo.
tudo, até mais valioso do que o dinheiro, é a nossa dignidade, é a nossa identidade, é a nossa família, é a nossa autoestima, né? E aquela mulher, ela perdeu a identidade, a dignidade, a autoestima, o direito de ir, de vir, né? Sua família, suas expectativas, suas esperanças, suas forças espirituais e físicas. Ela estava fraca espiritualmente e ela estava fraca fisicamente. Porque imagine você, quem é mulher sabe, né? O quão difícil é ter uma hemorragia por tanto tempo. O quão difícil deve ter sido para aquela mulher. Podemos imaginar 12 dias. Já deve ser, é muito difícil para nós. Imaginem 12 anos, que é o que a Bíblia diz que ela esteve ali. E o versículo 27 vai dizer algo que eu considero a chave dessa mensagem, que ouvindo falar de Jesus, em Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Guarde bem, ela ouviu falar de Jesus. João 1 diz, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uau! Jesus e a palavra são a mesma coisa. Então, quando ouvimos isso, quando ouvimos a palavra de Deus, isso começa a gerar algo em nós, começa a gerar fé. Quando você ouve a palavra de Deus, começa a gerar, começa a nascer, crescer a fé dentro de nós. No versículo 28, ela começa, quando ela ouve falar de Jesus, ela começa a dizer para ela mesma, ela começa a dizer para o problema dela, ela começa a dizer para a situação que ela está vivendo, ela começa a declarar sobre essa situação que para muita gente parecia impossível. Ela começa a dizer: se eu somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Uau! Então, ao ouvir a palavra, ao ouvir do verbo vivo, ao ouvir sobre Jesus, começou a gerar nela uma expectativa que não estava mais nos médicos, que não estava em ninguém naquela terra, mas estava naquele que podia fazer tudo por ela. Então, queridos, o que eu quero dizer? Aquilo que nós temos ouvido tem começado a gerar algo em nós. Então, vai de nós, né? Vai de cada um de nós decidir sobre o que nós queremos ouvir. Porque aquilo que nós ouvimos, o que está sendo gerado dentro de nós, pode nos trazer cura ou pode nos destruir. Se eu estou ouvindo daquele que pode todas as coisas, daquele que gera em nós vida, aleluia, eu vou começar a gerar vida dentro de mim, uma fé tamanha que vai fazer o milagre acontecer. Porque Deus, ele não quebra princípios. Então vai da nossa fé, amém? O que você está alimentando dentro de você? O que você está ouvindo? O que você está se dando, né, se permitindo ouvir? No versículo 29 diz que quando ela o tocou, aí o versículo 29 vai dizer que imediatamente cessou a hemorragia. Meu Deus, a fé daquela mulher era tão grande quando ela ouviu falar de Jesus. O que foi gerado dentro dela foi tão grande a ponto de
instantaneamente fazer o milagre acontecer. Ela ouviu, logo começou a gerar dentro dela a fé de tal maneira que involuntariamente, eu ouso a dizer, que involuntariamente Jesus a curou. Por que involuntariamente? Eu digo isso porque Jesus ele estava indo para uma outra missão ali. Ele estava indo para a casa de Lázaro, curar a filha de Lázaro que estava enferma. E aquela mulher, no meio do caminho, no meio da multidão, ela aparece. Então, o versículo diz assim, o versículo 30 vai dizer que logo que Jesus percebeu que dele havia saído poder, aquilo chamou a atenção de Jesus. A gente costuma dizer que nada surpreende Jesus, nada chama a atenção de Jesus. É verdade, a gente não vai surpreender, a gente não vai pegá-lo de surpresa. Mas eu ouso novamente a dizer, numa forma simples, uma forma de nós simplificarmos aqui, que aquela situação em si, ela chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher, ela atraiu a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pergunta, quem me tocou? Eu fico imaginando, e eu te convido a imaginar também, né, esse cenário desse extraordinário encontro entre aquela mulher e o próprio Deus. Veja, Jesus, ele não estava indo, né, como eu já falei, ele não estava indo ao encontro dela. E aí, de repente, a mulher toca em Jesus. A Bíblia diz que saiu o poder dele instantaneamente e ela foi curada imediatamente, né? E ninguém naquela multidão, ninguém havia tocado Jesus da mesma maneira que aquela mulher. Porque ele tinha, quando ele olha, né, ele pergunta quem me tocou, e os discípulos falam, mestre, Senhor, como assim o Senhor me faz essa pergunta, quem te tocou? A multidão simplesmente está te espremendo, ou seja, todos estão te tocando. Mas Jesus, ele estava perguntando quem me tocou dessa forma tão poderosa e tão extraordinária, que de mim saiu o poder. As outras pessoas estavam tocando Jesus de uma forma física, mas aquela mulher o tocou de uma forma sobrenatural. Foi um toque de transferência de poder, de virtude, a ponto de transformar a vida daquela mulher imediatamente. A Bíblia diz que ela ficou limpa imediatamente. Imediatamente a hemorragia, o sangramento cessou. Imediatamente ela sentiu que ela estava curada. E Jesus imediatamente, da mesma forma que aquela mulher sentiu que estava curada, ele sentiu que algo extraordinário tinha acontecido. E aí ele se volta a perguntar. E isso é outra chave que eu quero aqui falar. Qual é a maneira que você quer tocar o Senhor Jesus hoje? Toque Ele nessa forma extraordinária, dessa forma tão maravilhosa, que dele sairá um poder para a tua vida, haverá uma transferência de poder, e é exatamente isso que Ele quer. Quando Deus, ele nos criou, Ele disse, façamos, né, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Ele quer, quando nós tocamos nele, a imagem, semelhança e a essência do Senhor estará em nós, fazendo com que a nossa velha natureza, fazendo com que os nossos velhos defeitos sejam transformados, fazendo com que a nossa vida antiga, amém, ela seja renovada pelo poder que há no nome de Jesus.
a transferência da essência do próprio Deus para a sua vida. Uau, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E é tudo que qualquer pessoa queria, queridos, de ter essa transferência de poder para curar enfermidade, para curar caráter, para curar o nosso antigo eu, os nossos vícios. Eu não sei como está a sua vida ou de alguém que você ama, mas eu quero dizer que isso é para cada um de nós, é individualmente para cada um de nós. Esse encontro tinha que ser entre aquela mulher e Jesus. Aquele toque, só ela podia fazer, só ela podia fazer. Ninguém poderia ir lá e tocar em Jesus por ela e dizer, fica em casa que eu vou lá tocar por você. Não, porque a transferência de poder foi entre ela e Jesus. Foi um encontro que os dois tiveram, que ela teve com ele, porque ela, ouvindo falar, ela teve fé e ela acreditou e ela foi. Olha, ele não se impressiona com a nossa conta bancária, ele não se impressiona com os nossos dons, os nossos talentos, com a nossa voz. Ele não se impressiona com essas coisas. Mas eu acho que o que move o coração de Deus é alguém que o toca de uma forma extraordinária, né? E o poder dele é tão grande, que quando entra em contato com a fé, o milagre acontece imediatamente. E no versículo 32 diz, mas ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Por isso que eu disse que eu ouso dizer que ele ficou impressionado, porque ele começou a procurar ao redor dele para ver o que tinha acontecido. E aqui no versículo 32, aleluia, no versículo 32, quando diz que ele olha ao redor para ver o que tinha acontecido, Jesus, estava procurando ver o que saiu, procurando ver o que aconteceu dele o que aconteceu com a pessoa que conseguiu tirar esse poder dele, né? E o versículo 33 disse, ela então, temendo e tremendo, se prostrou aos pés do Senhor, né? Eu acredito que ela estava tremendo muito de medo, porque ela conhecia a lei levítica. Ela sabia que ela era conhecida como uma mulher impura. Ela era tida como uma mulher impura e ela deveria ficar isolada. Ela não poderia estar ali, né? Então lá em Levíticos vai falar, né, sobre como a mulher que estava nos seus dias ela deveria ser tratada. Então, o isolamento daquela mulher era total. Mas sabe de uma coisa? Nem a lei pôde impedir aquela mulher de receber a sua cura. No meio dos processos, no meio do processo da minha vida e da sua vida, ao decidirmos no nosso coração, quando a gente está determinado a ter esse encontro com Jesus, para termos a nossa vida transformada e receber o nosso milagre. Os processos, o processo às vezes pode ser longo, mas no meio desse processo sempre vai ter um impedimento. Então é isso que eu quero te alertar hoje e eu quero te encorajar a não olhar para os obstáculos, a não olhar para os impedimentos que vão aparecer durante o seu processo na caminhada de encontrar Jesus ou na sua caminhada com o próprio Jesus. Quando você decidir, hoje eu quero Jesus, eu quero uma transformação na minha vida, hoje eu vou tocá-lo e eu vou ser curada, eu vou ser limpa, minha vida vai mudar a partir de hoje. Vão aparecer vários obstáculos, pessoas vão dizer, não liga para isso não. Vão aparecer diversos tipos de impedimento tentando te parar, tentando parar você
de encontrar com o seu Jesus, de encontrar com o seu milagre, de encontrar com a sua transformação, com a sua mudança, de impedir, vai aparecer várias coisas para tentar impedir você de ser uma nova criatura, de ser uma filha, de ser filha. Vão aparecer várias situações. E aquela mulher, ela tinha todas as circunstâncias ao contrário aquilo que ela queria, que ela pensava e que ela desejava, e aquilo que ela falava para si. Mas ela continuou, penso que ela continuou. Eu vou conseguir. Mas se eu tocar só nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela não desistiu. Ela não parou. Ela tinha ali um primeiro impedimento que era muito forte, muito grande contra ela, a primeira era a lei, que dizia que ela não deveria estar no meio do povo, deveria ficar isolada. Mas ela não, isso aí não foi suficiente para pará-la. A segunda coisa que era contra ela era a multidão. Ali existia uma grande multidão que a impedia de chegar até Jesus. Mas ela também não desistiu. Ela continuou. Ela foi perseverante. Ela continuou andando, ela continuou querendo ter esse encontro com Jesus. E o versículo 34 diz: Filha, a tua fé te salvou. Ela recuperou a saúde, ela recuperou a sua esperança, ela recuperou as suas expectativas, ela recuperou a sua autoestima, ela recuperou as suas forças físicas e, acima de tudo, ela recuperou a sua identidade. De mulher doente, de mulher do fluxo de sangue, agora ela era conhecida como filha. Porque o próprio Jesus disse, filha. Ele não a chamou mulher doente, mulher do fluxo de sangue, impura, isolada. Não, ele disse, filha, a tua fé te curou. E é assim que Deus quer fazer com cada um de nós, nos chamar, né, como filhos, como filhas. Amém, queridos? Filho e filha, e Ele está à sua espera. Antes ela era uma mulher perturbada na mente, na alma, né? Ela não tinha tranquilidade. Mas Jesus disse, vai-te em paz. O poder da graça de Jesus lhe trouxe paz. Em Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa ter a paz que excede todo o entendimento. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.